Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos lá começar mais um vídeo para o canal, para vocês. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, né? Deixar o seu comentário que ajuda muito, tá? E pessoal, hoje eu estou gravando o vídeo do meu escritório, então o áudio não fica perfeito, como quando eu gravo em casa, porque lá eu tenho um microfone profissional. A maioria dos meus vídeos eu gravo em casa quando eu estou tranquilo, né? Eu não gravo no escritório, tá? Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? O vídeo de hoje eu quero falar, mostrar para vocês duas formas, tá? Muito eficiente, duas maneiras de vocês conseguirem melhorar o price action de vocês, tá? Ou aperfeiçoar, tá? O que acontece? Todos já sabem, quem me acompanha aqui, que o meu canal é focado, né, na análise do price action e com a visão mais simples, né? Com uma analogia, digamos, mais objetiva do preço. E quando a gente fala sobre aprender, aprimorar o price action, eu vejo um erro, que é o primeiro ponto que eu vou falar, uma das formas, né? Primeira coisa que vocês vão começar a corrigir isso, e que eu tenho certeza que pode melhorar muito a leitura de vocês. Posteriormente a eu falar, né, essas duas formas que eu vou passar para vocês, eu vou mostrar um pouco do dia de hoje, tá? As possibilidades de movimentos que deu, e para mostrar para vocês, né, tudo dentro da minha leitura que a gente fez na sala ao vivo. O que acontece, pessoal? A primeira coisa vai ser a primeira forma que eu vou abrir para vocês aqui, é o seguinte: estuda, pessoal, em apenas um tempo gráfico e aprende o movimento do preço. Essa é a primeira forma. Visto, pessoal, que a movimentação do preço é uma só, tá? E alternando ali entre os tempos gráficos, vocês provavelmente vão se perder. Por quê? As pessoas muitas vezes elas acham que elas vão tirar vantagem do mercado ao ficar analisando dois tempos gráficos. Por exemplo, os 5 minutos e o 2 minutos, os 5 minutos e 1 minuto. O que acontece? Aqui eu estou falando para você que quer melhorar, né, a sua análise, melhorar o seu price action, porque isso eu posso ver que é um erro da grande maioria, principalmente de alunos, né, que são pessoas que eu tenho mais próximo de mim, que chegam até mim relatando isso, né. Muita gente pergunta, e se eu usar os 5 minutos com 1 minuto? E se eu usar os 5 minutos com 2 minutos? E se eu usar o 15 com 5? O que acontece, pessoal? Quando vocês fazem isso, vocês se perdem. O que vocês têm que entender é o seguinte: o mercado, pessoal, a movimentação do preço é uma só, tá? Movimentos ascendentes e descendentes. O que acontece é que nós temos fractais, que são movimentos menores que acontecem dentro de movimentos maiores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos jogar no 15 minutos, por exemplo. Muitas vezes, se a pessoa está olhando uma tendência no 15 minutos aqui, só um exemplo, tá, pessoal? Quando o preço ele começa a corrigir aqui essa tendência, aqui num fractal menor, pessoal, num tempo gráfico menor, o mercado ele já vai iniciar uma tendência de alta, porque é um tempo gráfico menor, um tempo gráfico curto. E automaticamente isso vai confundir muito a cabeça de vocês. Então, isso eu fazia lá atrás, eu estou falando com vocês porque eu fazia e eu percebo que muitas pessoas fazem. Pessoal, não tem nada mais efetivo do que vocês ficarem analisando apenas o mercado em si, que vocês estão ali, o tempo gráfico, por exemplo, 5 minutos. Por quê? Porque os movimentos eles acontecem aqui, eles acontecem. Vou dar um exemplo já falando, né, de uma possibilidade de trade que a gente viu hoje, né? Percebam que o primeiro candle do dia, ele faz uma enorme sombra superior aqui, já mostra para a gente a entrada de pressão vendedora. Perceba, pessoal, que o Candle 2, ele já testa a máxima, rejeita. Candle 3, tenta fazer o rompimento de novo. Candle 4, nova rejeição. Se o preço não rompe máxima aqui, qual que é o objetivo dele? Buscar a mínima. Então aqui eu já tenho uma contextualização, uma leitura formada. Só que às vezes eu jogo, por exemplo, num gráfico de 1 minuto, tá? Vamos pegar só aquele exemplo lá. E às vezes, pessoal, o gráfico de 1 minuto já não tem nada daquela leitura, porque às vezes ele está em cima de um fundo. Aí você fala, não vou vender fundo, 1 minuto está em cima de um fundo. Ou seja, olha como já começa a influenciar negativamente a sua tomada de posição. Lá nos 5 minutos, você viu que o mercado não estava conseguindo romper máxima, que ele estava mostrando rejeição, gatilhos, enfim. Você sabe que se o preço não rompe máxima, qual que é o objetivo do preço? Testar a mínima. Isso não sou eu que estou falando, pessoal. Isso é uma regra do preço, é só vocês começarem a observar isso. Então, quando eu começo a utilizar mais de um tempo gráfico como confluência, isso automaticamente pode começar a me confundir. E é isso que eu vejo na prática com a grande maioria das pessoas. Muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, cara, eu posso operar, analisar ali o gráfico de 15 minutos e usar gatilho dos 5 minutos? Cara, não faz sentido nenhum, porque muito provavelmente
O gráfico de 15 minutos ele vai estar numa frequência de movimento ali, às vezes fazendo pullback, às vezes quebrando uma estrutura, por exemplo. E aí você joga, por exemplo, nos 5 minutos, ó, aqui vamos supor que o 15 minutos você está quebrando uma estrutura. Aí você joga lá nos 5 minutos, você vê o mercado fazendo isso aqui, ó. Aí você fala, caramba, mas o mercado está altista. Pô, então não vou vender no 15, porque está fazendo topos e fundos ascendentes, só que aí você esquece, né, desse movimento menor que eu chamo, né, que a gente chama de fractal. Então, primeira coisa, pessoal, a primeira forma para você melhorar a sua leitura do preço é focar em um gráfico só, em um tempo gráfico. Isso vai evitar muito de vocês começarem a conflitar na cabeça de vocês. Pô, mas aqui está subindo, ali está caindo. Depois do momento que eu passei a fazer isso, porque eu já testei de tudo até hoje, pessoal. Eu também colocava ali um tanto de tempo gráfico, uma janelinha do lado da outra. Eu fazia assim, ó. Abria aqui 60 minutos, abria 30 minutos aqui, abria 15 minutos, abria 5 minutos aqui, abria 2 minutos. Por quê? Porque eu achava que eu ia tirar vantagem. Só que o que acontece, pessoal? Eu tenho certeza que isso aqui mais confunde vocês do que ajuda. Porque aí o cara olha e fala, pô, 60 minutos está numa resistência. Aí o cara olha para o 15 minutos, mas fala, pô, 15 minutos está quebrando, está falhando um fundo. Pô, ali é compra no 15, não, mas no 60 é resistência. Ah, não, eu vou pelo gráfico maior, então. Aí a pessoa vai lá, faz um trade, por exemplo, pelo gráfico maior e o preço respeitou o movimento, por exemplo, do gráfico menor. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vai criar esse conflito, tá? Então, primeira forma é vocês começarem a fazer isso. Escolha o seu tempo gráfico de eleição. Por exemplo, observa aqui, ó. Olha para vocês verem o que eu estou falando agora. Joga no 15 minutos. O que o mercado está fazendo? Pessoal, um movimento de alta. Simples assim. O que eu faria operando o 15 minutos aqui? Eu aguardaria o mercado corrigir para tomar uma posição, né, comprado. Agora, olha o 5, como a coisa já muda. Como já começa a confundir. O que o preço está fazendo aqui, pessoal? Ó, topo, corrigiu, teste de topo. Se ele não rompe topo, qual que é o objetivo dele? Fazer um movimento de correção mais profundo, buscar mínimas anteriores. Ele pode estar falhando um topo, entendeu? Que vai confundir vocês. Então, comece a focar em um tempo gráfico apenas. E outro ponto, tá? Que eu considero essa dica aqui muito importante, que se eu pudesse ter aprendido isso lá atrás, isso teria me ajudado bastante, que é o quê? Observe sempre a força do dia, pessoal. Se o preço está trabalhando acima ou abaixo dos 50%. Por quê? Porque com isso, pessoal, vocês vão saber a pressão presente naquele dia. E aí vocês vão focar em trabalhar a favor dela. É o que eu sempre falo, pessoal. É muito mais palpável você fazer uma compra numa tendência de alta e o mercado continuar subindo, tá? Do que você fazer uma venda em uma tendência de alta e o mercado começar a cair. Este cenário aqui ele é muito mais palpável para você. Então, vou dar um exemplo prático. É simples, né? Às vezes a pessoa olha aqui e fala, pô, tá subindo, né? Eu vou focar em compra, tá? Mas, forma mais objetiva possível. Vamos supor, o cara chegou aqui, ó, o mercado está aqui, nessa região, já fez um movimento considerável. O que você vai fazer? Joga ali a sua FIBO. Isso aqui é para quem... Porque quem é meu aluno, pessoal, já tem uma visão muito mais apurada sobre isso que eu vou falar. Mas isso aqui é para você que não é aluno, tá? Para você que quer melhorar o seu price action, está estudando aqui no canal e está querendo melhorar a sua leitura. Traça a sua FIBO ali, ó, de máxima a mínima do dia. Se o mercado estiver trabalhando abaixo dos 50% do dia, você já sabe que aquela pressão ali ela é vendedora, tá? Porém, vocês vão tomar cuidado apenas para ver se o mercado não entrou em consolidação. Por exemplo, se ele não testou a mínima do dia e rejeitou e está fazendo um movimento de alta, porque aqui, ó, aí você já não teria mais FIBO, porque o mercado está em consolidação. Mas isso é válido para qualquer momento. Vamos lá. Cheguei no mercado, está aqui, ó. Exemplo, nesse dia aqui, a pessoa fica perdida. Meu Deus, e agora? Será que eu compro, que eu vendo, eu não peguei a abertura? Não tem problema. Pega a FIBO, máxima, mínima do dia. O preço está trabalhando aonde, Arthur? Trabalhando acima dos 50, correto? Então prioriza tomada de posição na compra. Pô, o preço trabalhando abaixo, prioriza tomada de posição na venda. Até que o preço busque essa região, tá? E deixe gatilhos. Vamos ver se acontece isso aqui, ó. Ó, gatilho, um gatilho apenas. Ó, gatilho de novo, vamos ver. Outro gatilho. Ó, rompeu. Então tomou um trade aqui, stop abaixo da mínima. Movimento de alta. Tá? O simples fato de você observar isso, vamos pegar outro dia. Isso aqui, pessoal, é a maneira mais simples de vocês identificarem a pressão do dia. Vamos lá. Pegou esse dia aqui, ó, um exemplo aqui para vocês verem sobre consolidação. Aqui, pessoal, se você chega aqui, não adianta você vir aqui traçar sua FIBO. Fazer isso aqui, ó.
Por quê? Porque o preço consolidou. Por que, Arthur, que ele consolidou? Estão vendo que ele faz uma correção lá no 50 do dia, volta a agredir fundo e rejeita? Aqui está consolidado. Aqui já te passa a informação seguinte: aguarda o preço nos extremos, ou na máxima ou na mínima do dia. Tá? Só isso que vocês têm que observar. Vamos lá de novo aqui. Ó. Cheguei aqui, meu Deus, estou perdido. O que eu faço? Observa se o mercado não está quebrando estrutura. De novo, ele está quebrando estrutura. Então, se ele está quebrando estrutura, provavelmente ele pode estar num contexto consolidado. Aí você tem que trabalhar mais do lado da FIBO. Tá? Então, de novo, cheguei aqui, meu Deus, o que eu faço? Ó, o mercado está aqui, e agora? O que eu faço? Traça a FIBO. Preço trabalhando abaixo dos 50. Por que eu estou passando essa dica? Parece simples, mas coloca isso em prática. Vai fazer uma diferença absurda, porque eu sei que a maioria das pessoas não busca compra enquanto o preço está subindo. Essa não é a realidade da maioria das pessoas, e vocês sabem disso. Às vezes você mesmo é uma pessoa que faz isso. O preço está subindo, você procura venda. O preço está caindo, você procura compra. Então, chegou ali no mercado, pô, Arthur, se eu estou acompanhando a abertura do mercado, aí tem vídeo específico para abertura. Aí é só você procurar aqui no canal. Mas cheguei ali depois de um tempo, estou perdido, que eu vejo muitas pessoas com dificuldade de operar depois que o mercado abriu. Né? Às vezes a leitura da pessoa ainda não, digamos assim, ainda não está avançada, ela fica perdida. Vai lá, traça a FIBO, tá, no seu gráfico. Preço trabalhando abaixo dos 50, você vai procurar por venda. Mas é lógico, você não vai sair vendendo em qualquer lugar. Vou dar um exemplo aqui. Então, o preço está aqui, trabalhando abaixo dos 50%, exemplo. Aí o preço está aqui, ó, nessa região. Só que nessa região você não tem ponto de parada, você não tem resistência, você não tem nada. Você vai fazer uma venda? Claro que não. Você vai esperar o mercado buscar uma região de resistência, por exemplo, aqui nós temos uma resistência. O mercado você vai esperar ele buscar lá, rejeitar, deixar gatilho, e aí sim você vai avaliar se você tem risco-retorno. Pessoal, fazendo essas duas coisas simples, eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar, assim, passar para um outro nível a leitura de vocês. Porque muitos ficam cometendo o mesmo erro por, tipo assim, por um período grande. A pessoa fala, pô, estou 1 ano no mercado, estou 2 anos no mercado e não consigo resultado. Só que às vezes está 1, 2 anos fazendo a mesma coisa. E aí, é claro, vai ficar travado mesmo. E olha lá o preço quebrando a estrutura, ó, como a gente tinha visto. Ó. Tentou romper topo, começou a segurar, quer dizer que ele vai reverter? Não. Ele vai somente fazer um movimento mais forte baixo para continuar alta. Só que aqui ele não deixou gatilho, né? Se ele deixa gatilho aqui, daria até para a gente ter pensado numa venda, tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que tenha ficado, digamos assim, claro, né, o que eu queria passar para vocês. Se ficou dúvida, de novo, pode deixar nos comentários. Se você tem interesse em se tornar meu aluno, tá, entrar aí para os meus treinamentos, aprender diretamente comigo, né, tá ali operando ao vivo comigo na mentoria, é só você me chamar pelo link da descrição. E aproveita e já me segue no Instagram também, que você vai estar sempre acompanhando aí tudo que eu posto. Fechou, pessoal? Um abraço a todos. Valeu!